Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora um pouco sobre esse equilíbrio dessa balança, tá? Mudando aí o rumo da história. Esse equilíbrio, como nós pensamos, né? A gente vai ver como tudo na vida, esse equilíbrio nunca ele é estático, né? O equilíbrio que nós temos dessa relação entre o aprender, o ensinar, o professor, o estudante, sempre ele é um mecanismo fluido e bilateral. Então, o segredo talvez, né, digamos assim, é fazer com que cada indivíduo consiga encontrar o seu estado de fluxo, o seu estado de fluidez, o seu estado de fluidez. E quem vai trazer isso dentro da psicologia positiva, aí é o Mihaly, tá? Que eu não sei pronunciar o nome dele completo, acho que poucas pessoas vão saber, né? A história do Mihaly aí, que vem propor aí esse estado de fluxo. Tá? E vamos analisar como nós evoluímos aquela curva do Yerkes-Dodson a um ponto aí de desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências. Tá? Eu estava falando da escola positiva, mas me perdoem se eu mencionei isso nos trabalhos do Dercy, foi algum equívoco meu, tá bom? É o Mihaly, sim, que é o grande representante aí da psicologia positiva hoje. São tantas escolas que dá para cometer aí um ato falho desse, mas eu sei que vocês me perdoam, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos encontrar aqui é que nós temos aqui o desafio, tá? Temos o desafio e aqui as habilidades que passam a ser desenvolvidas. Notem que com o aumento desse desafio, vai aumentando também essa competência ou essa habilidade desenvolvida. Tá? Então, aqui que está sendo mostrado pelo meu ponteiro abaixo, tá? Melhora da habilidade em A, é aquilo que o indivíduo, em função do tempo, ganhou quando submetido àquele desafio, com aquele estresse. Tá? E assim, você pode ir melhorando em habilidades, melhorando esses desempenhos com estímulos gradativos de tensões, gerando verdadeiro sentido para a obtenção de um determinado fluxo, Mas isso ainda não é esse estado de fluidez, tá bom? Ele é o caminho do estado de fluidez. Quer dizer, você vai sendo desafiado e vai desenvolvendo, vai sendo desafiado e se desenvolvendo. E aonde é que isso aí acaba fazendo sentido? Quando nós pensarmos em X-Dodson, nós temos que ter uma clareza de que aquele limite do estresse, ele nunca pode ser um negativo, onde você, ao invés de você estimular, você faz um movimento retroativo do indivíduo e o desmotive. Tá? Porque o que é que fica claro aqui? Que a motivação vem do sentimento de melhora dessas habilidades. E eu lhe pergunto, quando o indivíduo começa a estudar, a pessoa começa a estudar, o estudante começa a estudar, muitas vezes o medo e a atenção vêm do que ele não sabe. Ele sente que sabe pouco, ele sente que está aprendendo pouco, mas porque ele se vê sendo cobrado, ele se vê sendo arguído ou sendo comparado, o que é natural e que vai ter que ser, e vai ter que em algum momento ele reconhecer isso como uma dinâmica social também e ser estimulado a mesmo tendo esses fatores saber que ele está melhorando. E aí nós vamos falar sobre esses mecanismos dessa visão de estar melhorando, tá? Para aqueles que precisam ainda mais desse tipo de suporte. Então, vejamos, com pouca habilidade, com pouco desafio, o indivíduo entra num estado aqui de apatia. Tá? Eu recomendo quem puder assisti-lo. Ele tem um documentário uma pequena entrevista, né, no TED, que ele expõe um pouco da história dele, e é bem interessante. Eu recomendo para vocês, quem possa assistir, coloca aí no mecanismo de busca o nome dele e vai
vai assistir lá no TED, é bem bacaninha ele falando, né? Porque ele com 7, 10 anos, ele viveu um momento da pós-guerra. Então agora, se você não tem habilidade e aumenta aqui a tensão ou os desafios, aquela apatia passa a ser preocupação e aí passa a ser uma ansiedade. Olha só, daqui da apatia até uma mera ansiedade é um produto do que de uma baixa habilidade em desenvolver ou de responder aquilo. Então, não fiz o trabalho, não fiz o estudo, não fiz a tarefa, estou ansioso, estou preocupado. E é o que nós vamos mais ouvir, são reclamações, 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 reclamações. E poucas vezes o estudante ele vai chegar com a calma, ou a consciência de falar assim, olha, estou preocupado, estou ansioso, eu sei que meu rendimento vai ser baixo, em função de que eu simplesmente não tive tempo para estudar, não tive cabeça de estudar, ou o assunto não me interessou, eu não dei a devida importância, e eu vou receber aí, eu vou estar sendo avaliado de acordo com o que realmente, meritocraticamente, com o que eu mereço. Tá? Dificilmente isso vai acabar acontecendo. Né? E aí nós temos que depois ter um bate-papo lá sobre Dawkins e o gene egoísta, ou porque o choro talvez seja um mecanismo aí de persuasão e fazer com que as pessoas esqueçam que o mérito ainda tem o seu lugar. Né? Entender sempre, mas o mérito ele tem ali o seu lugar sempre também, tá? Para que a gente não corra na balança para sermos injustos. E quem nunca passou por se sentir triste diante de um apelo de um estudante ou de um colega que não conseguiu fazer? Nós também já passamos por isso e tivemos que chorar, entre aspas, pedindo desculpas e, né, por algo que não foi feito da melhor forma. Tá? Me perdoem. Depois, com o desenvolvimento da habilidade, se esse desafio é muito baixo, para quem tem habilidade, aquilo fica tedioso. Né? Aquele trabalho repetitivo de fazer sempre a mesma coisa, aquilo pode gerar um certo tédio. Né? Tem gente que gosta até de tédio. Né? Tem pessoas que gostam do trabalho tedioso porque não se sentem também pressionados a mudar. Estão na zona de conforto. Tá bom? Então vejam que eu tenho esse bate-papo, discuto um pouco sobre isso, mas temos que tentar sempre ser compreensivo com quem opta por qualquer uma dessas situações. Ou que induz essa situação. Aqui nesse gráfico tem um período de excitação. O momento de excitação ele é muito bacana, porque o indivíduo começa a ver suas habilidades crescendo, o desafio parece ser grande, e temos que fazer um projeto, temos que dar conta, nós vamos resolver isso, e nós vamos, mas o estresse ainda ele é um fator importante, tá? Porque ele tem que se esforçar muito, é até tarde, quebrar a cabeça para ver como vai resolver isso, né? Isso aqui mesmo, nós estamos num período que fique registrado de quarentena, e eu cansei. Vamos discutir uma coisa aqui também. Eu pensei, é muito mais fácil, vamos conversar, vamos trocar informações, não vamos ficar parados e vamos continuar aí mantendo a nossa mente boa, pensando em coisas bacanas e aprendendo no decorrer, nem que seja aí de uma quarentena. Porque certamente lições estão vindo, ou já chegaram para a maioria das pessoas, chegaram importantes lições nesse período que o mundo está passando. Tá? Mas vamos lá, voltando, porque olha só, eu começo e daqui a pouco eu mesmo desvio e volto, e porque eu estou no meu estado, que vocês verão, eu estou no meu estado de fluxo. Tá? Se o indivíduo tem muita habilidade e aquele desafio é mediano, ele está no controle, ele faz aquilo de uma maneira com muita responsabilidade, com muita confiança, ele se sente controlando aquilo. Tá? Agora, existe entre a excitação e esse controle, o indivíduo não tem essa excitação, um outro estado, um estado que vale a pena depois vocês pesquisarem, que é o chamado estado de fluxo ou estado de fluidez, onde muitos músicos, artistas e profissionais sentem que o tempo simplesmente, muitas vezes, não passa. Que aquilo é feito de uma maneira quase que mecânica, que a música vem pelas mãos, que o texto surge no papel, que a aula vai para o quadro, que o médico faz o atendimento, né, que o farmacêutico está ali manipulando, ou que ele está fazendo uma escuta, ou seja, que o engenheiro está desenvolvendo
a casa, né? Que o operário, né, está fazendo reboco, admirando sua própria arte da sua construção. Ou seja, que até, né, uma grande cozinheira, um grande chefe, está ali no processo de êxtase produzindo um alimento. Esse é o estado, então, o estado de fluidez. E o interessante é que a descoberta, né, desse estado de prazer foi originalmente tido como uma observação de que o dinheiro, o excesso de capital, ele não traria esse estado no trabalho, né? Porque mesmo que aumentasse a renda, os indivíduos não tinham esse prazer, essa gratificação adicional do que faziam, porque já eram bem remunerados. Né? Claro que o ruim é a falta do recurso, é a falta do dinheiro, né? A falta das condições de sobrevivência. Olha, voltando lá para a pirâmide, vamos para estruturas fisiológicas. Opa, não tem como estar motivado. Não tem como estar muito motivado, não. Você vai estar no estado de fluidez, mas enquanto você estiver no estado de vulnerabilidade, é muito complicado. Você também está desenvolvendo aquilo de uma maneira completamente desconectada com o dia a dia. Tá? Tempo. Então, eu achei esse gráfico aqui interessante. Tá? São variações sobre o tema, aonde, com o decorrer do tempo, e aqui a habilidade, com o passar do tempo, se o indivíduo vai desenvolvendo habilidade e ele deixa de aperfeiçoar isso, ele chega à conclusão em determinado momento dizendo que não, eu não nasci para isso. Aí ele vai, começa a fazer um mestrado, começa a dar aula, ou começa a ter uma atividade, começa a plantar, fazer qualquer coisa, e daqui a pouco ele fala, não, eu comecei a desenvolver habilidade, mas não sei se é isso que eu quero, não tenho motivação, e ele vai perdendo naturalmente essa habilidade, e ele chega à conclusão que ele não nasceu para aquilo. Tá? Aí tem a zona dos comuns. Né? Eu acho interessante essa figura, não quer dizer que concorde. Tem às vezes umas palavras meio duras que alguns autores utilizam, mas essa daqui ainda tá bacana, que é a zona dos comuns, que olha, o passar do tempo eu desenvolvo essa habilidade e isso chega a um padrão, um platô onde, legal, isso aqui me basta, está bom como está, não precisa mexer. Eu tenho essa habilidade, eu desenvolvo isso aqui de uma maneira muito boa. E por que mudar? Por que mudar? Tá bom? Então essa é a zona dos comuns. A zona dos comuns quer dizer o seguinte, olha, o comum é nós não querermos mudanças, tá bom? Eu tenho habilidade, e com essa habilidade eu consigo tocar minha vida. Eu não preciso ficar reinventando a roda, porque eu já sou bom naquilo. Agora tem uma outra zona, que talvez essa zona venha essa zona da fluidez, onde o prazer passa a ser maior, que aqui nessa imagem vai se chamar zona do expert, né, que vai passando a ser cada vez melhor, e aquilo passa a ser realmente desenvolvido com o passar do tempo, com mais e mais maestria. Muitíssimo cuidado nesse momento. Quando eu falo essa zona do expert aqui, eu não estou falando dos profissionais de altíssimo grau de competência. Eu estou falando de cada vez melhor associado à nossa teoria da fluidez, à nossa teoria do fluxo. Porque você ser muito, mas muito bom em um expert, em algo que você faz, a pergunta que tem é, você sente prazer nisso que você faz ou você ficou bom em decorrente do tempo e outras motivações que não é interna lhe levou aonde levou? Porque isso pode ser um mecanismo de mascaramento, inclusive, do indivíduo de outros problemas. Então, talvez ele não sinta esse prazer que nós buscamos num estado de fluidez, onde as coisas são feitas com muito mais alegria. Tá? Então, para mim, não devemos misturar o estado de fluidez, né, com esse estado de virtuose, né, que simplesmente faz com altíssimo grau de capacidade algo no decorrer do tempo. Ah, mas não tem como a pessoa não fazer se ela não sentir prazer. Eu conheço, sim. Conheço pessoas que fazem, são muito boas no que fazem e pode deixar de ter fluidez naquilo e apenas serem extremamente competentes e não serem consideradas pessoas comuns. Né? Então, mas fica aí a felicidade como esse guia.
tá? Agora, nessa balança, então, tá? Qual seria essa unidade, tá? Então, eu gosto de medir essas experiências com uma perspectiva também aí, né, psicanalítica. E aí eu trago aqui nesse momento um pensamento aí do Jung, que diz o seguinte: queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas e os resultados somente através das experiências. Então, que medida é essa? Qual a unidade que nós teremos para saber quando encontraremos o nosso estado de fluidez? Quando estaremos realmente motivados ou autodeterminados, ou quando os estudantes o fazem assim? Quando eles estudam porque querem, porque eles estão determinados e eles estão felizes ao estudar isso? A resposta talvez seja isso: vivendo, experimentando e tendo a certeza que nós não precisamos no momento de certezas e sim de dúvidas. Talvez, muito mais importante do que ter um resultado imediato, é ter essas experiências que vão chegando com o passar do tempo, tá bom? Então, vamos segurar um pouquinho aí essa parte e já já a gente retoma.